Amém, igreja? Dando continuidade ao nosso culto. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Júnior, por gentileza. 1 Reis 19, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Amém? Diz a palavra de Deus: E ele se foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Conforme eu falei, o profeta Elias, após ele ter feito cair fogo do céu, derrotado os profetas de Baal, ele, com medo de Jezabel, fugiu. Mas Deus estava com ele. E Deus o estava fortalecendo. Assim como Deus fortalece a cada um de nós. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi lido a tua palavra, Pai. Toma nas tuas mãos esse culto, porque esse culto te pertence. Que tudo aqui seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Fala aos nossos corações, dá-nos sensibilidade para entender tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai amado. Usa-me como teu instrumento, para que tudo que seja falado, Pai, seja do teu coração aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode assentar. Conforme eu falei, Elias, profeta de Deus, muito usado por Deus, derrotou os profetas de Baal, orou e fez cair fogo do céu, mas diante de uma ameaça de morte da rainha Jezabel, ele foge para o deserto, temendo por sua vida. E esse capítulo de 1 Reis está repleto de ensinamentos. E querendo Deus, nós veremos alguns nessa manhã. Amém? É interessante a gente perceber que o profeta Elias fugiu de Jezabel para não morrer. Mas no deserto, ele pede a morte a Deus. Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso é uma incoerência? É claro que não. Ele estava angustiado. Mas mesmo angustiado, Elias sabia que estar na mão do Senhor, ainda que fosse para morrer, é melhor do que estar vivo nas mãos do inimigo, nas mãos de Jezabel. E Elias, ele fez como Davi. Quando Deus deu uma oportunidade para Davi escolher qual o castigo que acometeria a nação, porque Davi tinha feito um censo que não era para fazer. Então Deus propõe um castigo a Davi. E Davi fala: Então disse Davi a Gade, o profeta Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Porque Davi sabia que se ele caísse na mão dos homens, ele estaria perdido. Mas na mão de Deus, Deus é misericordioso. E Deus daria escape para ele. Amém? Amém. E Davi, ele sabia que mesmo sendo castigado, conforme eu falei, se ele estivesse na mão do Senhor, ele estaria bem. E Elias, ele fez o mesmo. Embora ele não tivesse sobre um castigo, ou sobre uma sentença de Deus, ele sabia que as misericórdias do Senhor, nas misericórdias do Senhor, mesmo se ele morresse, ele estaria em vida. Amém? Amém ou não amém? E Deus realmente mostrou misericórdia diante da angústia de Elias. Deus sabia que o que Elias estava experimentando naquele momento era um momento de tristeza profunda. Era algo que estava comprimindo a alma de Elias. E Deus envia um anjo para animar
a Elias por 2 vezes. Manda o anjo acorda Elias, diz para ele comer e beber. Elias come, bebe e dorme novamente. Tamanha angústia que ele estava. Elias estava exaurido fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E o anjo novamente chega para ele e o acorda. Levanta, porque você ainda tem muita coisa para fazer. E essa palavra ela nos revela a fragilidade humana. Coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Elias era um profeta de Deus, porém Elias era um homem como nós, sujeito às paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. O livro de Tiago 5 ele fala isso. Júnior, coloca pra gente. Tiago 5,17, que ele fala que Elias era um homem sujeito às paixões humanas. Elias era um homem sujeito às paixões, às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tamanho era como Deus era com Elias. Mas, mesmo assim, por ele ser um homem como nós, oscilava em algumas emoções. E por ter essas emoções humanas, ele teve um momento de fraqueza. E isso nos mostra mais uma vez que Deus ele não chama super-homens nem super-mulheres. Até porque isso não existe. Ele chama homens e mulheres comuns, como eu e você. Amém? Olha para a pessoa próxima a você e fala: Deus não chama super-homens ou super-mulheres. Deus chama homens e mulheres comuns, como eu e você. Amém? Amém? Amém. Mas o que faz a diferença, né, quando Deus faz o chamado, é se essa pessoa está disposta a fazer aquilo que Deus confiou. Aquilo que Deus colocou nas mãos para fazer. Aí a pergunta do pastor para a igreja e do pastor para ele mesmo. Você está disposto a fazer aquilo que Deus mandou fazer? Responde para mim não, responde para você, para o seu coração. Amém? Fazer a vontade de Deus é o que vai fazer a diferença entre o sal com sabor e o sal sem sabor. Como diz lá em Mateus, vós sois o sal da terra. Mas se o sal da terra, mas se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? É o que vai fazer a diferença em você fazer a vontade de Deus ou não fazer. Você vai ser o sal que vai salgar, ou vai ser aquele sal que não tem sabor e vai ser lançado de lado. Quem está entendendo? Todos nós passamos por momentos difíceis. E determinadas vezes passa por nossa cabeça desistir. Tem usando um termo bem tosco de hoje em dia, chutar o balde. Não quero mais. Por conta das nossas fraquezas. Por medo, solidão, cansaço, ou mesmo alguma frustração que você possa ter. Aí você vai procurar uma caverna para se esconder, como aconteceu com Elias. E foi Elias, mesmo sendo um profeta, que venceu, né, conforme eu falei, os profetas de Baal, entre outros feitos, ele entrou numa crise profunda e se isolou numa caverna. 1 Reis 19, 8, 9. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias fez isso, mesmo depois do anjo ter falado com ele.
ter lhe alimentado, como nós vimos anteriormente. Isso mostra que Elias ele estava exausto, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Irmã Rita, tudo bem? Amém. Elias ele estava enfrentando uma exaustão física, mental e espiritual. E Elias entrou numa caverna e o Senhor falou com ele. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 1 Reis 19, do 9 ao 12. É bom nós lermos essa passagem para entendermos um pouco o contexto dessa história. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, Elias, né? E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava lá. E fendia os montes, quebrava diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, de 9 a 12. Bonito, né, amados? No meio da angústia, dentro da caverna de isolamento, Deus fala com Elias. Deus não repreendeu, Deus não chamou atenção, apenas perguntou: o que faz aqui, Elias? Mostrando uma forma pessoal, uma forma paciente e atenciosa com que Deus lida com cada um nos nossos momentos de desespero. Amém? Assim como Deus falou com Elias dentro da caverna, Deus vai falar com cada um de nós na nossa caverna de isolamento. Porque poderão acontecer momentos em que a angústia pode ser tão grande que a gente vai querer se isolar. Mas mesmo dentro dessa caverna, mesmo dentro desse isolamento, Deus vai falar conosco. Amém? O que acontece, amados, é que às vezes o ser humano ele acredita que Deus precisa fazer barulho, que Deus precisa tremer a terra para se revelar. Mas muitas vezes Deus vai se manifestar numa voz mansa e delicada. Muitas vezes Deus vai se manifestar no nosso silêncio. Quem está entendendo? Como lemos na passagem, veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. E isso também nos ensina que, infelizmente, tem muita gente procurando Deus onde Deus não está. Tem muita gente procurando Deus onde só há vento, tremor e fogo. Mas Deus não está lá. Deus não precisa de estardalhaço para agir. Para Naamã, vocês conhecem a história? Bastou Naamã mergulhar 7 vezes no rio para que o mal fosse embora. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 2 Reis 5,14. A história de Naamã. Então desceu, Naamã, né? Desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Essa é a simplicidade de Deus no episódio de Naamã. Naamã descendo ao rio Jordão para ser purificado de lepra. Naamã
Ele achava que o profeta Elias tinha que levantar a mão, invocar o nome de Deus, fazer isso, fazer aquilo, para que ele fosse curado. Mas Elias manda o moço dele falar com Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. Tudo aquilo que Naamã pensava não aconteceu. Porque, conforme eu falei, Deus não precisa de estardalhaço para agir. Deus age de uma forma simples. 2 Reis 5:11. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, Naamã falando, né? Certamente ele sairá, falando do profeta de Deus, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã achou que Elias tinha que fazer um monte de coisa. Mas o que precisava era só simplicidade. Na cabeça de Naamã, ele achava que deveria ter um movimento de Deus. Mas, na verdade, tinha que ter um movimento do homem. De sair do seu orgulho e mergulhar nas águas do Senhor. Amém? Muitas vezes, determinadas vezes, a maioria das vezes, né, que o coração do homem é endurecido. Às vezes nós queremos que Deus faça um monte de coisa. Faça parte dele. Mas o que está precisando é que nós façamos a nossa parte. Descer do nosso pedestal, tirar a nossa capa e mergulhar com simplicidade naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está mandando. Quem está entendendo? Isso faz sentido para você? Amém ou não amém? Muito amém? Glória a Deus. Amém? Conforme eu falei, né? Tem pessoas que não estão recebendo alguma promessa, alguma resposta de Deus, porque o que está faltando é ela dar essa resposta para Deus. E Naamã, ele caiu em si, quando os seus servos falaram para ele, mas se Deus te pedisse algo, o profeta te pedisse algo tão mais elaborado, o senhor não faria? Aí Naamã deixou o seu orgulho e fez aquilo que o profeta havia falado, na simplicidade de Deus, mergulhou no rio 7 vezes e saiu purificado do seu mal. Amém? Voltando para o profeta Elias, o profeta Elias, ele é um retrato de cada um de nós, que mesmo diante de lutas, de vitórias, por vezes nós podemos experimentar uma exaustão total, nos sentindo sozinhos, com medo. Mas, amados, isso não é falta de fé. Amém? Elias era um homem de fé. Ele experimentou tudo isso. Mas, como eu falei, Elias ele era humano, como cada um de nós, sujeito às paixões, como nós vimos lá em Tiago. E o ser humano, ele oscila em sentimentos. Não era para ser assim, mas nós somos assim. Eu não vou dizer aqui que não é assim, porque é assim. É como gangorra, né? Só que Deus quer que nós estejamos sempre em cima. Está embaixo só quando nós formos descer as águas do Senhor. Debaixo da vontade dele. Amém? E Elias estava angustiado. E a palavra em hebraico mais usada para angústia é tissar. Que ela também tem um significado de estreito, de apertado. Isso reflete o sentimento que Elias estava sentindo. Quem aqui já usou a expressão, me deu um aperto no peito? Quando você recebe uma notícia, ou quando tem alguma coisa que está te incomodando, dá aquele aperto. Esse é o tiçar. É aquele estreito, você se sente no estreito, você se sente apertado, você se sente angustiado. O coração dispara a todos esses sentimentos.
E lidar com a angústia pode ser muito difícil, pois a pessoa tem dificuldade de enxergar possíveis soluções dos problemas. E acaba tornando os problemas maiores do que eles são. Como vimos, Elias, ele achou que ele estava sozinho. Porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Elias, ele achava que estava sozinho na situação. Mas na sequência dos relatos, nós vamos ver que Deus fala para ele que ele não estava sozinho. Aliás, Elias nunca esteve sozinho, porque Deus sempre esteve com ele. Amém? E, além de Deus estar com ele, Deus já tinha separado 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Também, Deus falando com Elias, 1 Reis 19, 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Mas na angústia de Elias, ele não estava nem pensando direito. Ele não estava vendo uma saída. Mas alguns estudiosos, eles acreditam que Elias, ele estava deprimido. Outros já acham que ele estava passando por uma tristeza profunda. Eu, particularmente, pastor Henrique, eu acredito que Elias estava passando por uma tristeza profunda. Porque a Bíblia, e não uma depressão em si, era um estado depressivo, mas era uma tristeza profunda. Porque não tem mais nenhum relato bíblico que diz que isso se repetiu com Elias. Foi aquele episódio. Por estar exausto, física, mentalmente, espiritualmente, ele caiu numa tristeza profunda. E Deus trabalhou no seu coração. Independente de qual estado que Elias estivesse, ele fez algo importantíssimo. Ele abriu seu coração a Deus, falando com sinceridade. Elias desabafou, Elias chorou, ele falou dos seus limites e Deus ouviu. Amados, você não precisa esconder o que você sente diante de Deus. Fala para a pessoa próxima para você. Não esconda o que você sente diante de Deus. Amém? A pessoa pode falar, mas Deus já sabe de tudo. Eu falei até isso ontem, É claro que Deus sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir de você. Quer que você abra o seu coração. Deus quer que você converse com Ele. É por isso que em nossos corações nós temos que falar tudo aquilo, em nossas orações, tudo aquilo que está nos afligindo. Como está lá em Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. Amém? Coloque as suas petições diante de Deus. Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você falar. Amado, amém? Quando nós colocamos as nossas dores na oração, nós começamos um caminho de cura. Há um termo chamado catarse, que na psicologia ele significa você colocar para fora os seus sentimentos, colocar as suas emoções, é colocar para fora tudo aquilo que está te reprimindo. Seja através da fala, da escrita, de uma arte. E, na verdade, mesmo sem saber, ou mesmo sem querer, Elias estava fazendo uma catarse diante de Deus. Ele estava colocando para fora tudo aquilo que ele sentia. Tudo aquilo que ele estava passando no seu coração. E Deus falou primeiro com Elias, dentro da caverna, para tirá-lo de lá, mandando ele sair de lá. E Deus chamou Elias
falando para sair da caverna. E ele lhe disse, Deus falando, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Versículo 11. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor que dizia, que fazes aqui, Elias? Elias ele colocou na porta da caverna. E Deus ele faz a mesma pergunta que faz lá dentro da caverna. Que fazes aqui, Elias? É como se Deus falasse para Elias, o que você faz aqui? Aqui não é o teu lugar. A caverna não é o teu lugar. Pastor sendo chato. Olha para a pessoa próxima para você e fala, a caverna não é o teu lugar. Amém? E é interessante que Deus, mesmo entendendo o coração de Elias, a angústia de Elias, Deus ele chama Elias para as suas responsabilidades. Tem pessoas que estão entrando na caverna e deixando as suas responsabilidades de lado. E é como se Deus chegasse para Elias e desse uma sacudida. Acorda? Como eu falava numa outra igreja que eu congregava, desperta tu que dormes. Amém? Acorda para aquilo que Deus tem para você. Caverna não é lugar de moradia. Deus tem essa mensagem para cada um nessa manhã. Caverna não é lugar de moradia. Devido a alguma situação, você até pode passar por uma caverna, mas não faça dela a sua moradia. Assim como o deserto é um lugar de passagem, a caverna não é para você morar. E a palavra de Deus, ela nos relata, né, ela nos conta, que Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão, para se esconder. E foi até nessa caverna que ele escreveu o Salmo 142, a aflição de Davi. Então Davi, Samuel 22:1. Então, 1 Samuel 22:1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Amém? Davi se escondeu. Mas detalhe, amados. Se Davi fizesse daquela caverna a sua moradia, ele não ia assumir o trono de Israel. Amém? Ele ia ficar acomodado. O que eu quero dizer com isso, amados? Tem lugares que são lugares de passagem. Não é para você ficar. Não é para você morar. No Êxodo, na saída do Egito, muitos pereceram no deserto porque eles carregavam o Egito em seus corações. Eles não perceberam que o Egito era algo transitório. Não era para eles ficarem lá. E no deserto, conforme eu falei isso ontem, né? Eles moravam em tendas. Eles não moravam em casas. Quem está entendendo? Amados, infelizmente, tem muitas pessoas hoje em dia que estão construindo as suas casas no deserto. Estão construindo a sua casa no local de passagem. E não perceberam. Tem pessoas que têm promessas que não se cumpriram, porque elas estão onde não deveriam estar. Amém? Amém ou não amém? Tem pessoas que elas sabem disso. Elas sabem que elas estão numa caverna, mas elas já estão tão acostumadas, estão tão acomodadas, que elas já estão enxergando até no escuro. A caverna é escura, não é? Mas a pessoa já está tão acomodada com a escuridão, está tão acostumada. Ela sabe que ali não é o local dela, mas ela não sai daquele lugar. Muitas vezes por não ter força,
Mas eu digo para cada um, e para cada um que está me ouvindo. Se você não tem forças para sair da caverna, peça a Deus. Que Deus o tempo todo está falando para você. Sai dessa caverna. Que a caverna não é sua moradia. Isso faz sentido para você? Amém? E amados, percebam que Deus falou com Elias dentro da caverna. Na angústia de Elias. Mas quando Elias saiu da caverna, que Deus dá toda uma direção para Elias. Ele instrui Elias a completar o seu ministério. Deus não fala com Elias o que ele tinha que fazer lá dentro. Primeiro ele chama, sai daí. Aí não é teu lugar. À frente da caverna, Deus começa a falar com Elias. Ainda tem reis para ungir? Ainda tem profetas para ser ungidos? Ainda tem muita coisa para fazer. Então sai daí. É a palavra de Deus para cada um de nós. Não ficar dentro da caverna, porque não foi aí que Deus nos colocou. Podemos passar por ela, mas devemos sair dela, porque é fora da caverna que as promessas de Deus irão se cumprir em nossas vidas. Amém? Deus não chamou Elias para ficar prostrado. Deus não chamou ninguém para ficar prostrado. Angustiado, essa palavra, né? Tissar. Está nesse lugar apertado. E assim como Deus queria lembrar a Elias que ainda tinha propósito na vida dele, Deus está falando para cada um de nós que ainda tem propósito em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que não dá mais, já acabou. Eu estou sozinho. Está sozinho não, amado. Deus sempre está contigo. E tem muitas coisas para serem cumpridas em nossas vidas. Deus lembrou Elias, né, sendo repetitivo, que aquela caverna não era lugar dele. Conforme eu falei, havia reis para ungir, como ele ungiu o rei Hazael como rei da Síria, ungiu o rei Jeú como rei de Israel, ungiu a Eliseu como profeta para ficar no seu lugar. Deus, ele te chama na caverna, mas ele fala contigo também fora da caverna. Porque é do lado de fora que tudo vai acontecer na sua vida. Amém? Amém ou não amém? Amados, talvez por um motivo ou outro, você tenha se afastado do seu chamado. Talvez por um motivo ou outro você tenha se afastado até de Deus. Talvez por um motivo ou outro você tenha feito morada em um lugar longe de Deus. Talvez você tenha entrado numa caverna espiritual. Mas Deus sempre está nos chamando para fora dessa caverna. A sua história não acabou. A história do pastor Henrique não acabou. Amém? Há promessas a cumprir na sua vida, na minha vida. Há promessas para você alcançar. Tem tarefas para você fazer. Tem sonhos para você viver. Então volte à sua morada nos braços do Pai. Deus está de braços abertos. E conforme eu falei, Deus não precisa de estardalhaço. Basta você estar sensível para ouvir a voz dele. Diz a palavra que ele falou com Elias numa voz mansa e suave. Bonito isso, né? Mansa e suave. Elias entrou na caverna cansado, frustrado, angustiado, com medo. Mas ele saiu renovado, saiu alimentado espiritualmente e com um novo direcionamento. O mesmo Deus que cuidou de Elias, ele quer cuidar de você, quer cuidar de mim, quer cuidar de cada um de nós. Olha para a pessoa próxima para você e fala com ela.
Não se esconda mais. Amém? Você pode se esconder de todo mundo, mas você não pode se esconder de Deus. E Deus está te vendo. Onde você está, Deus está te vendo. E se você está em alguma caverna, Deus está te falando, sai para fora. Aí não é teu lugar. Aí não é tua moradia. Tem muita coisa para ser feita ainda. Amém? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus tem muitos planos que a gente nem imagina. Pare de viver na caverna. Converse com Deus. E busque ouvir a sua voz. Para fechar, amado, sendo repetitivo. A caverna pode ser um lugar de passagem. Mas não é sua moradia. Amém? Vamos ficar de pé? Ô Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que ela consiga penetrar em nossos corações, encontrando terreno fértil, para que tudo que for falado aqui, Pai, possa florescer. E nós possamos ter esse entendimento, Pai, que ainda que nós venhamos a entrar numa caverna, que ali seja um lugar de passagem. Ali não é a nossa morada. E se nós estamos dentro de uma caverna, que nós possamos ouvir a sua voz, venha para fora. A caverna não é sua moradia. Que onde quer que essa palavra alcance, Pai, que ela penetre os corações com essa mensagem. Caverna não é lugar de moradia. Continua falando conosco, Pai. Continua nos dando sensibilidade para ouvir tudo que o Senhor tem para nós em todo o tempo. Nesse domingo, nessa semana, dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, uma semana abençoada pelo Senhor, direcionada pelo Teu Espírito Santo, para que tudo que façamos esteja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Ô Pai, continua falando conosco em todo o tempo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.